Quem derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Eis uma famosa frase do Antigo Testamento da Bíblia. E no Novo Testamento, a abordagem quanto à pena capital sofreu mudanças quando uma mulher adúltera estava para ser apedrejada. Jesus desafiou os fariseus ao dizer: aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. Agora, para o hinduísmo, cada ação tem sua consequência e o karma prevalece, embora tenha sido diferente em textos antigos, assim como no caso da Bíblia. A religião foi inegavelmente presente na sociedade. Ela é o reflexo do pensamento humano, no que se acredita e no que deixou de acreditar. A diferença entre as perspectivas sobre a pena de morte ao longo do tempo mostra que essa não foi uma discussão fácil. Provavelmente nunca haverá um consenso. E para a lei dos homens, isso não é diferente. Há países em que os tribunais possuem ou já possuíram o poder de tirar vidas. Isso é algo que nos leva a pensar: o que um sujeito deve fazer para ser condenado a isso? Partindo desta dúvida, no episódio de hoje vamos conhecer 5 assassinos em série que pagaram com a vida. No final da década de 80, o aclamado agente do FBI, Robert Hasler, estava dando uma aula na academia do FBI no Quântico quando apresentou um caso de um assassino em série. Enquanto compartilhava os detalhes dos crimes, um dos policiais presentes levantou a mão e disse que havia um crime não solucionado em sua jurisdição com a mesma assinatura. Aquilo deixou todos presentes surpresos e, de fato, aquela descoberta garantia ao criminoso já condenado mais uma sentença em sua ficha. No entanto, o mais surpreendente do caso foram as circunstâncias dos atos desse assassino, que por pouco escapou da justiça. Esse primeiro caso começa no dia 22 de agosto de 1982, quando a polícia de Portland lidou com o desaparecimento do jovem Richard Stetson, de 11 anos. Ele havia saído para correr, mas ao anoitecer não retornou para casa. Um grupo de buscas cobriu uma grande área, mas sem sucesso. Assim, no dia seguinte, o seu corpo foi encontrado por um motorista na Interestadual 295. De acordo com o relatório da polícia, o criminoso havia tentado tirar a roupa de Richard, mas cancelou a tentativa para esfaqueá-lo e depois o estrangular até a morte. O legista também encontrou uma marca de mordida que foi modelada para que pudesse ser usada na busca por suspeitos. Ainda na primeira semana, um homem foi preso sob a acusação do crime, mas a sua mordida não se encaixava com o mod. O caso acabaria estagnado por um longo tempo, até que em setembro do ano seguinte, outro caso semelhante aconteceria no Nebraska. Lá, o jovem Danny Joe Eberly, de 13 anos, desapareceu num domingo, enquanto trabalhava como entregador de jornal. Curiosamente, o seu irmão também trabalhava como entregador e disse que dias antes também foi seguido por um homem branco dentro de um carro bege. Durante as investigações, a sua bicicleta foi encontrada na 4ª residência agendada para uma entrega. Nenhum sinal de luta era visível, indicando que o assassino havia chegado sorrateiramente e rendido Danny. As buscas duraram 3 longos dias, até que o corpo seminu de Danny foi encontrado em uma estrada de cascalho a 6 quilômetros do local do desaparecimento. Ele teve os seus pés e mãos amarrados e sua boca selada com esparadrapo cirúrgico. O legista concluiu que a causa da morte foi devido às 9 facadas encontradas em seu corpo. Eventualmente, o caso foi transferido para o FBI, que criou um perfil do criminoso. Entre as linhas de investigações seguidas, a agência também rastreou e entrevistou vários condenados por crimes sexuais contra crianças. Um deles havia molestado um menino uma semana antes do crime acontecer. O sujeito foi levado para interrogatório, onde falou no teste do polígrafo. No entanto, o seu perfil não encaixava com o do criminoso que caçavam, bem como nenhuma outra pista apontava para sua culpa, e aquilo resultou em sua libertação. Eventualmente, o caso acabou sendo arquivado. Foi então que mais um crime ocorrido no Nebraska apontaria para a possibilidade de um assassino em série. No dia 2 de dezembro daquele ano, Christopher Walden, de apenas 12 anos, desapareceu a poucos quilômetros de onde o corpo de Danny Eberly havia sido encontrado. O FBI imediatamente acreditou na conexão entre os casos, e isso se fortaleceu depois que testemunhas relataram terem visto um carro bege na região. Diante esses fatores, todos os envolvidos nas investigações sabiam que, se o responsável fosse um assassino em série, o corpo de Christopher logo apareceria. Assim, 2 dias depois, o cadáver foi encontrado a 8 quilômetros da cidade. No entanto, para a surpresa do FBI, havia diferenças com os outros casos. Christopher foi encontrado sem amarras e o assassino teve cuidado em esconder o corpo. Além disso, a causa da morte foi listada como um profundo corte na garganta que quase decapitou a vítima. Os investigadores ficaram em dúvida se os casos estavam ou não conectados, gerando comoção local e principalmente temor sobre a existência de um assassino em série na região. Mas, para a surpresa de todos os envolvidos,
Unidos, no dia 11 de janeiro de 1984, uma professora telefonou e disse ter visto o suspeito que procuravam. De acordo com o seu depoimento, ela havia visto um carro vagando pela região do crime e anotou a sua placa. Antes de fugir, o suspeito a ameaçou, mas mesmo assim ela levou o ocorrido para a polícia. Entretanto, essa pista se provou fraca, pois o carro que ela havia visto não era da cor bege. Mas, por ser a primeira grande pista, o FBI encontrou o dono do veículo, que se tratava de John Juber, um modesto técnico de radar da base aérea militar de Offutt. Houve uma certa resistência quanto a investigar esse sujeito, mas isso mudou quando foi descoberto que o suspeito possuía outro carro, um sedã Chevrolet Nova, da cor bege, que estava na oficina mecânica sendo consertado. Assim, os investigadores tiveram certeza que John Juber era o cara que procuravam, mas antes eles precisavam provar isso. Depois que John foi nomeado como principal suspeito, um mandado de busca foi emitido e apresentado à base aérea de Offutt. Lá, o seu quarto foi vasculhado e os investigadores encontraram uma corda semelhante à usada para amarrar Danny Eberly. Quando o item foi enviado para o FBI, a agência descobriu que a corda era diferente das usadas por criminosos, ou seja, uma corda de origem militar. Assim, foi descoberto que aquele tipo de corda era enviada da Coreia do Sul para o uso nos Estados Unidos, mas nem todo militar usava. Ao ser levado para um interrogatório, John admitiu que havia roubado a corda do chefe da tropa em que atuava como técnico de radar. De início, ele negou seu envolvimento nos assassinatos, mas durante a conversa com os investigadores, John começou a contar mais detalhes sobre a sua vida deturpada. John Juber cresceu com os pais separados, mas estava sob a guarda de sua mãe. Devido ao relacionamento conturbado do casal, ele cresceu sendo proibido de visitar o pai, e quando insistia em ir, sua mãe o obrigava a ir de bicicleta. Em meados de 1971, John e sua mãe saíram de uma casa para um apartamento pequeno e nada luxuoso. Nessa fase de sua vida, ele era uma criança isolada e frequentemente sofria devido à sua personalidade retraída. No entanto, John tentou mudar isso e ingressou nos escoteiros. Conforme envelhecia, John teve apenas um amigo, Brian, com quem fugia dos valentões do colégio. A amizade entre os dois se fortaleceu por anos e futuramente Brian diria aos investigadores que John em nenhum momento apresentou comportamentos desviantes. A verdade, no entanto, era de que durante esse período, John fantasiava com o dia em que poderia se vingar dos seus agressores. Aos poucos, essas fantasias foram se transformando em pensamentos sádicos e homicidas. A sua raiva não era mais voltada aos agressores, mas sim aos estranhos que observava na rua. Por volta dos 12 anos de idade, John disse que começou a desenvolver pensamentos em que estrangulava ou esfaqueava jovens meninos, meninas e mulheres jovens. Boa parte de suas fantasias aconteciam devido ao seu emprego como entregador de jornais, que manteve até os 17 anos. Durante esse tempo, todas as pessoas que chamavam a atenção de John na rua eram vítimas em potencial. Por volta dos seus 13 anos, ele agrediu uma garota, perfurando ela com um lápis. E o ato de ver a garota sofrendo com a dor estimulou ele sexualmente. John gostou daquilo e no dia seguinte usou uma lâmina de barbear para cortar uma garota que passou por ele. Esses ataques nunca foram relatados à polícia e pouco tempo depois ele espancou e quase estrangulou outro menino. Em resumo, ele estava frequentemente batendo e cortando outras crianças ao seu redor. Curiosamente, com o tempo, todo o dinheiro recebido em seu emprego de entregador de jornais foi utilizado para pagar a ingressão em mensalidade de uma escola católica só para meninos de Portland. Lá ele se destacou em inglês e história. Os seus professores relataram John como um jovem quieto e que gostava de ficar sozinho. Em seu julgamento, o seu comportamento recluso seria explicado devido ao seu relacionamento com sua mãe, que era dominadora e o impediu de criar laços com outras crianças. Eventualmente, essa busca por criar laços se entrelaçou com suas fantasias, que, com o tempo, desenvolveram um impulso homicida. Os psiquiatras o descreveram como obsessivo-compulsivo e com traços de esquizoide. John negou ser homossexual, mas os especialistas afirmaram que ele poderia ser um homossexual latente. Após a conversa com os investigadores e com o FBI, John eventualmente confessou ter matado Danny, Joe Eberly e Christopher Walden. Ele foi acusado oficialmente pelos assassinatos. Antes do julgamento, John passou por especialistas e eles concluíram que ele estava são durante os crimes. Em um breve julgamento, John Juber foi condenado à morte por ambos assassinatos. No entanto, a história não acaba por aí. Algum tempo depois da sua condenação, o aclamado agente do FBI, Robert Hasler, estava na sede do FBI, no Quântico, dando um treinamento especial sobre assassinos em série, quando apresentou o caso de John Juber. Ao fazer isso, um dos alunos era um policial de Portland que observou as semelhanças do que havia acontecido em Nebraska, com o caso arquivado do assassinato de Richard Stetson, morto em 1982. Quando isso foi descoberto, a investigação
investigação foi reaberta e eles descobriram que naquela época John estava em Portland. Mas pouco tempo depois do assassinato ele ingressou no exército para possivelmente fugir do radar das investigações. Robert Hasler auxiliou essas investigações e acabaram descobrindo que John poderia estar envolvido em um assassinato de uma menina de 9 anos em 1979. Em 1990, essas descobertas foram levadas para o tribunal, onde a promotoria pediu que a mordida de John fosse comparada com as coletadas no caso de Richard Stetson. Quando a mordida se encaixou perfeitamente, o júri condenou o criminoso pelo assassinato. Assim, ele recebeu uma sentença de prisão perpétua. John Joubert tentou apelar diante essas sentenças de morte, mas o tribunal negou os recursos devido ao comportamento extremamente sádico e brutal nos crimes. Assim, em 1996, pouco tempo antes de sua execução, o criminoso apresentou remorso por seus crimes e explicou que, ao entender suas motivações, ele percebeu o quão triviais foram, se comparadas com a natureza horrível de seus crimes. No dia 17 de julho de 1996, o estado de Nebraska executou John Joubert na cadeira elétrica, sendo assim a segunda pessoa a ser executada no estado desde 1973. Em sua declaração final, John pediu perdão por seus crimes. Após ser executado, os familiares das vítimas alegaram que ele nunca sentiu remorso e que tudo não passava de uma tentativa desesperada de conseguir mais tempo vivo. Era 16 de outubro de 1946 quando o terrível carrasco britânico Albert Pierre Point passou a corda ao redor de mais um pescoço. Naquela fase de sua vida, ele já havia participado de mais de 400 execuções, mas naquele dia, um tipo diferente de homem estava à sua frente. Para os jornais, o criminoso prestes a ser executado era o mais perigoso criminoso conhecido da Grã-Bretanha moderna. A partir daquele dia, o nome de Neville Heath seria marcado na história criminal da humanidade. Um homem acima de qualquer suspeita que viveu por detrás de uma máscara de um corajoso militar, como também era pai e um sujeito encantador. No entanto, em seu interior havia um violento assassino de jovens mulheres, que mesmo décadas mais tarde continua a aterrorizar o público que conhece as circunstâncias de seus crimes. Tudo começou na noite do dia 20 de junho de 1946, quando a artista Marjorie Gardner, de 32 anos, deixou sua casa para ir ao Panama Club em Londres. Lá ela se encontrou com o já citado Neville Heath, com quem dançou a noite inteira. No dia seguinte, a camareira do hotel Pembridge Court, local em que Marjorie morava, não conseguiu abrir a porta do quarto. Assim, o subgerente foi chamado e abriu a porta com uma chave reserva. No entanto, ele inesperadamente acabou se deparando com o corpo de Marjorie na cama, coberto por lençóis. Ela estava claramente morta. Quando as autoridades foram chamadas, encontraram o seu corpo despido, com os tornozelos amarrados e com marcas de amarras nos pulsos. Marjorie tinha sido brutalmente agredida, mas na autópsia, o patologista forense Keith Simpson os informou que no total havia 17 marcas de chicotadas no corpo da vítima, além de que o seu seio havia sido mordido de maneira animalesca e o responsável por aquilo também havia inserido um instrumento na parte íntima da mulher. De acordo com as análises, o padrão de ferimentos causados pelo chicote indicava que o item era de couro trançado. Assim, ele informou para os investigadores que o chicote possivelmente seria encontrado na posse do assassino. A causa da morte foi determinada como sufocamento. Os investigadores rapidamente descobriram que na noite anterior, Marjorie havia chegado no hotel ao lado de um homem não identificado. Uma busca intensa pelo suspeito se iniciaria, e enquanto isso, Neville retornou para a cidade de Worthing, na Inglaterra. Lá ele se encontrou com sua noiva, para quem contou que sua amiga havia sido vítima de um assassinato no mesmo quarto em que ele estava hospedado. De acordo com Neville, ele havia emprestado o quarto para que Marjorie pudesse entreter um homem que ele nomeou como Jack. Para isso, ele explicou à sua noiva que havia passado a noite em outro lugar. A mulher se comoveu com a história, mas nos dias seguintes, os jornais publicaram avisos de que os investigadores estavam procurando por Neville Heath, pois havia sido identificado como o homem que estava ao lado de Marjorie na noite do crime. Quando a sua noiva viu aquilo, telefonou para ele e pediu para que fosse conversar com as autoridades para ajudar nas investigações. No entanto, Neville não foi até o departamento de polícia. Ele decidiu apenas escrever uma carta ao investigador responsável pelo caso, onde disse a mesma narrativa que havia contado à sua noiva. Neville daquela vez acrescentou que por volta das 2 horas da manhã ele retornou para o quarto e acabou encontrando sua amiga morta. Porém, ele alegou ter entrado em estado de pânico e pegou suas coisas e fugiu do local. Os investigadores
investigadores não acreditaram muito nessa história e continuaram procurando pelo paradeiro de Neville, que naquela altura havia pegado um trem para a cidade de Bournemouth. Ao chegar, ele se hospedou no hotel Tollard Royal, onde permaneceria por mais de 10 dias. Eventualmente, Neville conheceria uma segunda mulher, que infelizmente teve o azar de trombar com o pior lado daquele homem. No final de junho de 1946, a oficial do Serviço Naval Real Feminino Doreen Marshall, de 21 anos, contraiu gripe e sarampo enquanto atuava na guerra. Ela foi aconselhada a tirar férias na cidade guarnição de Bournemouth, que na época estava tomada por alojamentos militares. Lá, Doreen se hospedou no Hotel Norfolk. Durante uma tarde de passeio, ela acabou conhecendo Neville, que a impressionou com suas maneiras elegantes. Eventualmente, Doreen aceitou um convite para tomar um chá da tarde no Hotel Tollard Royal, onde ele estava hospedado. Aquela tarde foi agradável e ela acabou aceitando jantar com o seu novo amigo. Após o jantar, eles foram para o saguão do hotel ouvir música. No entanto, nas horas seguintes, Doreen ficou de saco cheio de Neville e pediu para que chamassem um táxi para ela. Mas Neville cancelou o táxi e disse que levaria ela pessoalmente até o hotel em que estava hospedada. Ao saírem, o homem disse ao porteiro que demoraria meia hora, mas Doreen o corrigiu que não demoraria todo aquele tempo, e aquela seria a última vez que a jovem militar seria vista com vida. No dia seguinte, o gerente do hotel Norfolk rapidamente relatou o desaparecimento da militar para as autoridades da cidade. Além disso, pediu para que Neville Heath entrasse em contato com os investigadores para compartilhar o que sabia sobre o paradeiro de Doreen. Em uma conversa com o investigador Constable Sutter, ele disse que deixou a mulher na região dos Jardins, ao centro da cidade. Curiosamente, nessa altura, as autoridades de Londres estavam considerando Neville como um foragido sob suspeitas do assassinato de Marjorie Gardner. Por esse motivo, aos poucos, os pôsteres de procura começaram a surgir nas cidades próximas, incluindo Bournemouth. Desse modo, o investigador Constable logo notou a semelhança com o esboço e questionou sobre o seu nome. Neville evitou a conversa e alegou que precisava retornar para o hotel, mas as suspeitas fizeram com que ele fosse revistado e em sua posse foi encontrado um ticket para um guarda-volumes da estação ferroviária da cidade. Quando o armário foi revistado, a polícia encontrou uma mala que continha um chicote de couro trançado. Assim, o suspeito foi preso e enviado para Londres, onde responderia pelo assassinato de Marjorie Gardner. Mas antes de acusá-lo, os investigadores pressionaram ele sobre o paradeiro da militar, mas Neville evitou abrir a boca. Entretanto, o mistério durou poucos dias, pois algum tempo depois, uma garçonete estava passando com seu cachorro quando encontrou o corpo despido da jovem em um matagal. Na autópsia foi observado que o corpo de Doreen estava completamente mutilado. Haviam marcas de ferimentos defensivos, indicando que ela havia tentado se proteger dos ataques à faca. Os seus punhos e tornozelos tinham marcas de amarras, além de que a ponta do seu seio foi arrancada com uma mordida e um galho foi inserido em sua parte íntima. E a causa da morte foi um corte profundo na garganta. Neville foi conectado diretamente ao crime devido aos detalhes extremamente semelhantes com o do caso de Marjorie. Sendo assim, o criminoso foi acusado pelo assassinato de Doreen, mas responderia apenas pelo assassinato cometido em Londres. E enquanto isso não acontecia, todos se perguntavam quem era o elegante e terrível assassino de jovens mulheres Neville Heath. Neville cresceu na cidade de Wimbledon, filho de um pai barbeiro e uma mãe dona de casa. Os seus familiares descreveram ele como carinhoso e um ótimo filho. No entanto, durante sua adolescência, Neville se tornou um jovem mentiroso que gostava de chamar atenção. Ele também começou a cometer pequenos furtos e golpes. Depois de entrar na Força Aérea Britânica, Neville se viu cercado por homens elegantes, importantes e que vinham de famílias ricas. A sua maneira de se enturmar com eles foi o de afirmar que havia estudado em universidades como a de Oxford. E curiosamente, o seu sotaque e maneira de se portar garantiram que essas mentiras se tornassem convincentes. Entretanto, ele acabou sendo preso falsificando documentos e foi demitido da Força Aérea. Eventualmente, se tornou noivo de uma mulher chamada Arlene, de quem pediu dinheiro emprestado e fugiu. Em 1939, a Grã-Bretanha entrou na Segunda Guerra Mundial e Neville começou a servir o exército. Durante uma operação na África do Sul, ele conheceu a sua esposa, com quem teria um filho. Mais tarde, Neville foi transferido para a Bélgica, onde salvaria um colega militar e se tornaria um herói do esquadrão. Embora suas histórias de guerra fossem dignas,
Suas colegas compartilhariam que quando Neville bebia, ele se transformava em outra pessoa. O seu humor se tornava instável e ele facilmente arranjava encrenca. Devido ao seu comportamento, Neville foi retirado do trabalho militar e no mesmo ano a sua esposa pediu o divórcio. De acordo com ele, nesse período Neville tentou matar sua esposa e no processo teve um apagão. Em meados de 1946, ele retornou para a Grã-Bretanha, onde aos 29 anos era um homem completamente miserável. Neville se viu como alguém com sonhos destruídos e sem esperanças de um futuro grandioso. Depois disso, ele começou a permanecer boa parte de suas noites nos bares e clubes de Londres, onde procurava por mulheres. Foi assim até julho daquele ano, quando Neville trombou com a artista Marjorie Gardner, que havia recém-chegado na cidade em busca de uma chance de recomeçar sua vida. Neville também desejava recomeçar sua vida, mas, infelizmente, ele optaria por métodos violentos para isso. Mas, voltando para o presente, o seu julgamento começou no dia 24 de setembro de 1946, onde o seu advogado aconselhou ele a alegar inocência por insanidade. Curiosamente, o próprio Neville desejava se declarar culpado, mas sua defesa não parecia concordar. Em julgamento, a defesa chamou o psiquiatra William Henry, que alegou que o réu sabia o que estava fazendo, mas não entendia as consequências dos seus atos. A promotoria rebateu isso, ao alegar que o psiquiatra era um viciado em morfina, retirando toda a credibilidade de suas alegações. Assim, os psiquiatras da prisão foram chamados para testemunhar e explicarem que Neville era um homem sádico, sexual e psicopata, que sabia exatamente o que estava fazendo, bem como as consequências daquilo. Assim, o júri acabou considerando Neville Heath culpado pelas acusações de assassinato. A sua sentença foi a de morte por enforcamento, na prisão de Pentonville. A execução foi marcada para o dia 16 de outubro de 1946, onde, em seus últimos momentos, o diretor da prisão ofereceu a ele um copo de uísque. Neville respondeu pedindo por uma dose dupla. Algum tempo antes de sua execução, ele havia escrito uma carta para os seus pais, onde disse que o seu maior arrependimento foi o de ter se tornado indigno de ser filho deles. Na década de 40, a cidade australiana de Melbourne enfrentava o clima tenso da Segunda Guerra, quando, em um curto espaço de tempo, 3 mulheres foram encontradas estranguladas até a morte durante os apagões. As circunstâncias dos assassinatos faziam com que os indícios da presença de um único assassino fosse notável. Assim, seria descoberto que o monstro por detrás das mortes estava sondando os bares da região procurando por suas vítimas. Segundo as testemunhas, ele tinha um sorriso encantador e era jovem. E cada vez que um apagão acontecia naquela cidade, um novo corpo era encontrado. Esses eventos renderiam a ele o apelido de o estrangulador do brownout, ou, se você preferir, o estrangulador do apagão. Durante os anos de guerra, a cidade de Melbourne costumava aplicar o brownout, que era um tipo de apagão em que as luzes da cidade eram desligadas a fim de evitar bombardeios vindos do Japão. E foi durante um desses momentos que uma mulher chamada Ivy MacLeod, de 40 anos, aguardava um bonde quando foi surpreendida por um homem que a espancou e estrangulou até a morte. No local do crime, todos os pertences da vítima foram encontrados, sendo assim descartada a hipótese de roubo. No entanto, enquanto as investigações ainda estavam sendo conduzidas, um novo corpo foi encontrado. Se tratava da esposa de um policial, Pauline Thompson, de 31 anos. Ela tinha sido morta pouco mais de 5 dias depois do assassinato de Ivy. Sendo assim, os investigadores deduziram que estavam caçando um assassino enlouquecido e impulsivo. E a única pista que tinham era de que Pauline havia sido vista em um bar conversando com um jovem com um sotaque americano, possivelmente um militar. Foi então que, algum tempo depois, Gladys Hoskin, de 40 anos, estava retornando do seu trabalho no departamento de Química da Universidade de Melbourne quando foi estrangulada. Daquela vez, a cena do crime se apresentou diferente, pois ficou claro que Gladys havia lutado por sua vida e brigado com o seu assassino. Foi por conta dessa pista que os investigadores encontraram um guarda australiano que disse que um jovem americano o abordou todo coberto de lama enquanto pedia por informações. Ele achou o sujeito meio suspeito, mas voltaria a pensar nele apenas depois que o corpo de Gladys foi encontrado. Diante essas pistas, a polícia decidiu ir até o quartel do exército americano, hospedado no Royal Park, no norte da cidade e do centro universitário. Após alguns dias, o primeiro suspeito em potencial foi encontrado. O seu quarto foi revistado sem ele saber, onde foi encontrado lama no chão, nos sapatos e na cama do suspeito. Em análise, os investigadores concluíram que era a mesma lama da cena do crime de Gladys Hoskin. O jovem militar foi preso enquanto caminhava bêbado pela região e identificado como o perturbado Edward Leonsky, de 24 anos, o qual conheceremos um pouco mais agora.
Ao que parece, Edward havia nascido em uma família grande, mas pouco estruturada. Os seus pais eram alcoólatras e exerciam uma presença abusiva com seus filhos. Por conta de possuir uma mãe controladora e superprotetora, Edward era intimidado pelas outras crianças, que chamavam ele de filhinho da mamãe. Mais tarde, o seu pai abandonou a família quando ele tinha apenas 6 anos. A sua mãe acabou iniciando outro relacionamento com um pai idêntico ao pai que Edward tinha, ou seja, um alcoólatra. Porém, pouco tempo depois, os seus irmãos foram internados em um hospital psiquiátrico e sua mãe acabou em um asilo. E devido à sua posição como filhinho da mamãe, Edward desejava sempre autoafirmar a sua masculinidade. Por esse motivo, em 1941, se alistou no exército, onde rapidamente se tornou um jovem alcoólatra. Os seus colegas militares relatariam que quando Edward ficava bêbado, ele procurava chamar a atenção propositalmente. E em 1942, Edward foi enviado para Melbourne, onde chamaria a atenção das pessoas pela última vez. Antes de cometer os seus primeiros assassinatos, ele tentou estrangular outras mulheres durante os atos sexuais, mas não conseguia completar o ato. Isso só mudaria quando ele encontrasse Eve McLeod, Pauline Thompson e Gladys Hoskin. De acordo com Edward, na noite em que ele matou Pauline, ela tinha dado um beijo de despedida na testa dele e saiu. Sem que ela percebesse, ele se aproximou e assim estrangulou a mulher até a morte. Também foi descoberto que durante as investigações, quando Edward viu a foto de Pauline nos jornais, ele estranhamente disse que sentia como se existisse duas personalidades dentro de si, que lutavam para ver quem comandaria. Em geral, as suas atitudes eram extremamente descuidadas. Por esse motivo é dito que o único conhecimento que Edward tinha sobre relacionamentos ou amizades era os que teve com sua mãe, da qual também guardou raiva e rancor. E ao que parece, esse mesmo sentimento foi direcionado para mulheres mais velhas e inocentes, que possivelmente lembravam a sua mãe. Assim, naquela altura, ele já não se importava mais em ser preso, condenado e morto. Em outras palavras, Edward já estava estagnado e anestesiado há muito tempo. No entanto, no dia de sua prisão, ele contou aos investigadores que havia começado a matar depois que ouviu uma voz que ordenava ele a matar mulheres. Segundo Edward, essa voz era resultado de uma maldição aborígene. Mas, obviamente, ninguém acreditou naquela história, que nitidamente era uma tentativa de alegar insanidade. E em seu julgamento, absolutamente ninguém deixaria aquele homem fugir da justiça. O julgamento de Edward Leonski se iniciou em novembro de 1942. Os seus advogados de defesa alegaram que durante os assassinatos, o criminoso estava insano ou não entendia o que estava fazendo. Porém, os psiquiatras contratados pelo tribunal garantiram que Edward era legalmente responsável pelos crimes. E para provar isso, a promotoria trouxe um capitão do exército dos Estados Unidos como testemunha. Ele relatou que, em seu tempo na Austrália, Edward estava diariamente se metendo em encrencas. A maioria delas não eram nada preocupantes, mas existia momentos em que ele bebia mais do que qualquer outro soldado. De acordo com o capitão, para Edward, o álcool parecia ser algo que ele não conseguia resistir. Ele também contou que no final de fevereiro de 1942, ao tirá-lo do meio de uma confusão, ele o levou para o acampamento em um táxi. Mas durante o trajeto, Edward chorou feito um bebê e parecia se arrepender pelos seus atos. Uma segunda testemunha continuou essa história ao dizer que quando viu Edward e o capitão saindo do táxi, notou que o criminoso olhou fixamente para uma mulher que passava pela dupla e que pegou o mesmo táxi. A testemunha garantiu que viu Edward retornando para o veículo, mas foi segurado pelo capitão, que não entendia muito bem o que estava acontecendo. Por fim, Edward apenas disse para levá-lo para o acampamento, onde ficaria sem causar mais problemas. Para a corte marcial, responsável por punições a membros militares, esse comportamento era um indício claro de sua impulsividade assassina. Assim, Edward Leonski, com os seus 24 anos, foi condenado pelos 3 assassinatos e sentenciado à morte. Durante os meses seguintes, ele foi deixado na prisão de Pentridge, em Melbourne, onde era visto constantemente sorrindo para os jornalistas. Tanto que praticamente todas as suas fotos são sorrindo e se demonstrando totalmente indiferente à sua posição. Isso durou até o dia 9 de novembro de 1942, quando Edward Leonski foi finalmente enforcado. Na época, os seus crimes chocaram a nação australiana, se tornando um dos assassinos em série mais conhecidos da história do país. A sua personalidade doentia e as circunstâncias dos assassinatos fizeram do estrangulador do Brownout uma entidade presente na história criminal da Austrália. No começo da década de 1920, a polícia de Moscou, na Rússia, começou a encontrar nas margens do principal rio da cidade diversos corpos de homens dentro de sacos de lixo. E para surpresa dos investigadores, os corpos sempre surgiam nas quintas ou sábados. Essa pequena pista direcionou as autoridades diretamente para a porta de um sorridente comerciante de cavalos, casado e com uma boa família. No entanto, em pouco tempo, a verdadeira personalidade desse sujeito levaria os investigadores ao
encontro de um prolífico assassino em série. Naquele período da história da Rússia, os tempos eram complicados e a pobreza assolava a região. Por consequência, os civis sofriam muito com os perigos de roubo e assassinatos. Entretanto, no final de 1921, as autoridades perceberam que havia algo totalmente diferente tomando forma na capital do país. Ao longo de 2 anos, os investigadores da polícia foram chamados para mais de 21 cenas de crimes diferentes, mas ao mesmo tempo iguais. Em todas as vezes, era encontrado um homem com o seu corpo amarrado e embrulhado em sacos de lixo. De início, os corpos surgiam ao longo das margens do rio Moskva, mas em 1923 eles passaram a surgir jogados em um terreno baldio na rua Chabolovka, localizado no sul do centro da cidade de Moscou. Nos 2 anos de investigações, os jornais descreveriam que as vítimas eram amarradas como galinhas prontas para serem assadas. Embora não fosse de conhecimento público, a única pista que eles tinham era de que os corpos surgiam sempre nas quintas-feiras ou sábados. Os investigadores então perceberam que aquilo não poderia ser coincidência. Assim, deduziram que o assassino, que naquela altura havia sido apelidado de o Lobo de Moscou, escolhia suas vítimas no meio da multidão que se reunia todas as quartas e sextas no mercado central. Entretanto, os investigadores não sabiam se isso era uma verdade absoluta ou apenas uma teoria com poucas pistas. Essa ideia permaneceu por anos, até que testemunhas surgiram para informar que havia um homem em específico que nunca aparecia no mercado com cavalos, mas que jurava que vendia cavalos. Com isso, ele sempre levava compradores consigo, os quais jamais eram vistos novamente. Quando questionaram o seu nome, as testemunhas disseram que se tratava de Vasily Komarov, de 50 e poucos anos. Desse modo, os investigadores foram até o bairro em que ele morava e questionaram seus vizinhos. A grande maioria relatou ele como um promissor comerciante de cavalos e patriarca de uma família promissora. No entanto, foi questão de tempo até que alguns outros vizinhos relatassem que Vasily não era um homem tão agradável assim. Na verdade, ele era muitas vezes desagradável e se escondia por trás daquele sorriso gentil. Alguns vizinhos relataram que houve um dia em que Vasily tentou estrangular o seu filho de 8 anos, mas foi impedido por sua própria esposa. Essa história chamou a atenção dos investigadores, que estavam confiantes de que ele realmente era o assassino que procuravam. Mas será que Vasily era realmente um monstro por trás daquelas mortes? Para descobrirmos isso, precisamos primeiro entender um pouco sobre quem ele foi antes de se tornar um sorridente comerciante de cavalos de Moscou. Vasily nasceu em meados de 1871 com o sobrenome de Terentevich Petrov e foi criado dentro de uma família pobre na região de Vitebsk. Ele começou a beber desde muito cedo. Por esse motivo, ainda aos 15 anos, já estava lado a lado com os seus familiares mais velhos e alcoólatras. Eventualmente, Vasily entrou contra sua vontade para o exército russo, onde ficou por longos 4 anos. Quando completou 28 anos, ele se casou. Porém, no ano de 1904, houve a guerra contra os japoneses, e Vasily foi enviado para o Extremo Oriente, onde, através do seu trabalho militar, conseguiu unir uma grande quantia em dinheiro, que rapidamente gastou. No ano seguinte, ele foi preso após roubar o armazém do exército. Enquanto pagava por sua pena, Vasily descobriu que sua esposa havia morrido de cólera. Após ficar livre, ele conheceu uma polonesa chamada Sofia, com quem se casou. Nos anos seguintes, o casal teve 2 filhos. Devido ao alcoolismo de Vasily, tanto a sua esposa quanto os seus filhos sofreram agressões verbais e físicas. Em 1915, a Primeira Guerra Mundial fez com que ele e sua família se mudassem para a Volga, na Rússia. 2 anos depois, a Guerra Civil implodiu e Vasily entrou no Exército Vermelho, onde aprendeu coisas básicas como ler e escrever. E dados anos de experiência, Vasily foi designado para ser o comandante de um pelotão. Nesse período das missões, ele foi capturado pela tropa do Exército Branco. Vasily, de alguma maneira, conseguiu escapar e mudou seu sobrenome para Komarov. Em 1920, ele chegou na capital da Rússia, Moscou, onde se estabeleceu com sua família na rua Chabolovka, na casa de número 26. Vasily então decidiu começar o seu próprio negócio de vendas de cavalos e, ao mesmo tempo, passou a cometer pequenos furtos. Durante esse período, de acordo com a polícia, houve o início dos assassinatos. Sabendo de tudo isso, em 1923, os investigadores bateram na porta de Vasily, mostrando que existia um mandado de acusação quanto à venda de álcool ilegal em seu estábulo. O suspeito ficou impressionado com a polícia e aquilo estava profundamente chateando ele, principalmente porque eles foram até o celeiro, onde acabaram encontrando o corpo de sua última vítima
em cima de uma pilha de feno. Em resposta, Vasily acabou pulando a janela do celeiro e fugiu. Demoraria um pouco mais de 2 meses até que ele fosse localizado no Oblast de Moscou, onde foi levado para interrogatório. Durante a sua conversa com os investigadores, ele compartilhou que seus assassinatos começaram depois que Lenin declarou a nova política econômica no país. Assim, os russos poderiam criar empresas privadas e se tornar autônomos. Aproveitando disso, Vasily disse que ia todas as quartas e sextas até o mercado central de Moscou, onde procurava por um homem que desejava comprar cavalos. Ele então levava a vítima até sua residência, onde servia vodka e se aproveitava de um momento de distração para golpear a vítima com um martelo. Em algumas vítimas, Vasily disse ter utilizado uma faca para cortar os pescoços. Após o assassinato, ele amarrava o cadáver e o botava dentro de um saco, para então jogá-los em uma cova ao redor de sua casa. Mais tarde, Vasily passou a jogar alguns corpos nos rios e pouco antes de ser preso, descartou um em um terreno baldio. Durante a sua confissão, ele disse que sua esposa, Sofia, acabou descobrindo os assassinatos, mas reagiu com calma e começou a ajudá-lo. De acordo com suas contas, apenas no primeiro ano de atuação ele matou 17 homens, e nos anos seguintes matou pelo menos 12. No entanto, pôde garantir que o seu número de vítimas já chegava aos 33 homens mortos da mesma maneira. Os investigadores compartilharam que a motivação pelos crimes foi totalmente envolta ao ganho pessoal de dinheiro. Após confessar os mais de 30 assassinatos, Vasily levou os investigadores até um depósito de lixo desconhecido da polícia, onde foram encontrados 5 corpos ensacados. Já os corpos jogados no rio, em sua maioria, jamais foram encontrados. Durante o seu confinamento, Vasily tentou cometer suicídio 3 vezes, mas sem sucesso. Pouco tempo antes do julgamento começar, o criminoso disse aos repórteres russos que, na sua faixa de idade, ele já não tinha motivo para desejar viver, mas garantiu que se divertiu muito e relatou que cometer um assassinato é, em suas palavras, um trabalho terrivelmente fácil. O seu julgamento começou no dia 7 de junho de 1923, sob a acusação de 6 assassinatos dos 30 e poucos que confessou. Ao seu lado, a sua esposa Sofia também foi acusada sob o argumento de que era impossível dela não saber o que estava acontecendo dentro do celeiro próximo de sua casa. Os psiquiatras descreveram Vasily Komarov como são, mas também um alcoólatra psicopata. O julgamento demorou 1 dia e o júri considerou o casal como culpado em todas as acusações. A sentença final foi a de morte por fuzilamento. Os advogados dos réus tentaram apelar, mas não foi o suficiente para parar o inevitável. No dia 18 de junho de 1923, Vasily Komarov foi retirado de sua cela e brincou ao dizer que agora era a vez de ele ser colocado para dormir. E alguns minutos depois, o casal foi executado pelo pelotão de fuzilamento de Moscou. Esse cara na foto se chama Levi Belfield. Antes de 2004, todos descreveriam ele como um sujeito adorável. O seu porte intimidador parecia esconder um coração gentil. Pelo menos era assim que era visto. Até o momento em que descobriram que, na verdade, ele era o assassino em série apelidado como o Homem do Martelo. Um criminoso frio e sem um pingo de remorso pelos seus atos horríveis, que podem ter levado à morte pelo menos uma dezena de jovens. E agora vamos conhecer os detalhes desse caso, que ainda hoje vem apresentando novas revelações. As autoridades britânicas demoraram muito tempo para perceber a existência desse criminoso debaixo do seu nariz. O seu primeiro registro oficial ocorreu no final de março de 2002, quando a jovem Amanda Jane Dollar, de apenas 13 anos, desapareceu da estação ferroviária de Walton-on-Thames, em Surrey. Após o relato dos seus familiares, uma busca se iniciou, mas que não resultou no encontro de nenhuma pista do seu paradeiro. O mistério permaneceria por longos 6 meses, até que o seu corpo foi encontrado com sinais de espancamento por algo contundente. Mas, devido à falta de evidências físicas, o caso acabou sendo arquivado. Em fevereiro do ano seguinte, um novo caso semelhante ocorreu na cidade de Kingston, onde Marsha Louise McDonald, de 19 anos, foi agredida na cabeça ao sair do ônibus em que estava. A mulher foi socorrida e levada para o hospital. Contudo, o golpe foi forte o suficiente para dias depois levá-la à morte. Até então, ambos os casos não tinham sido conectados. Desse modo, o terceiro ataque passaria ainda mais despercebido. No dia 28 de maio de 2004, Kate Sheedy, de 18 anos, estava atravessando uma estrada em direção a uma propriedade industrial em Isworth, quando foi atropelada por um desconhecido. O incidente a fez permanecer por muito tempo no hospital. No entanto, ela conseguiu descrever o veículo como sendo da cor branca, janelas escuras e com um retrovisor quebrado. As buscas pelo veículo foram feitas,
mas sem sucesso. A história desse caso só mudou quando, em 19 de agosto de 2004, Amélie Delagrange, de 22 anos, acabou perdendo o ônibus em direção à sua casa. Mais tarde, a garota foi encontrada viva, com um ferimento gravíssimo no crânio. Diante do caso, as autoridades britânicas lembravam do caso de Marsha McDonnell e teorizaram que poderia haver uma conexão. E assim como Marsha, infelizmente, Amélie viria a sucumbir aos ferimentos no hospital. Um inquérito voltado à possibilidade da conexão dos casos foi aberto e Levi Bellfield logo se provou um suspeito em potencial. E aí você me pergunta, como? Bem, alguns dias depois da morte de Amélie, ele entrou no hospital diante um possível caso de overdose e disse ao seu amigo que havia feito algo. Além disso, uma testemunha alegou ter visto uma van branca próxima da cena do crime de Amélie e Levi possuía uma van semelhante. Uma vigilância policial secreta foi posta atrás de Levi e, estranhamente, os investigadores o flagraram diversas vezes conversando com meninas mais jovens em pontos de ônibus. No dia 22 de novembro de 2004, Levi foi preso sob a acusação de suspeita de assassinato. Foi então que a história rapidamente se tornaria ainda maior do que já parecia. Na época em que foi preso, ele possuía a sua própria empresa a oeste de Londres e estava se tornando um homem com uma carreira promissora. De acordo com os investigadores, Levi seguia exatamente esse papel. O seu ego era tão grande que as autoridades teorizaram que ele se achava no poder de matar qualquer garota que rejeitasse as suas investidas. Além disso, não deixaram de citar a sua notável atração por garotas loiras. E tudo isso resultou na confissão do assassinato de Amélie. Depois disso, novas descobertas seriam feitas. Mais tarde, Levi foi condenado pelo assassinato de Marsha Louise McDonnell, depois que a promotoria apresentou evidências de que logo após o crime, o criminoso, sem um motivo aparente, vendeu seu carro muito abaixo do valor pelo qual comprou. Ele também foi condenado pelo assassinato de Amélie Delagrange e pela tentativa de assassinato de Kate Sheedy, depois que foi visto que o veículo de Levi era semelhante à descrição dada pela vítima. Nos anos seguintes, ele passou a ser ligado a diversos assassinatos, como o de Amanda Dollar, de 13 anos, morta em 2002. As provas do seu envolvimento nesse assassinato não são públicas, mas mesmo com Levi negando o crime, o júri condenou ele. No ano seguinte, ele foi condenado pela acusação de tentativa de sequestro de uma menina de 11 anos em Walton. O caso de Amanda Dollar voltaria a se tornar notícia quando, em 2016, Levi acabou confessando pela primeira vez o sequestro, estupro e assassinato da jovem. A sua postura egocêntrica e seu modo de agir juntamente com sua assinatura fez com que ele fosse conectado a diversos assassinatos não resolvidos datados desde 1980. O maior deles se trata do homicídio da estudante Patricia Joyce Morris, de 14 anos, que foi estrangulada até a morte. Ela sumiu depois de sair da escola durante o intervalo. 2 dias depois, o seu corpo foi encontrado pela polícia. Nos exames médicos não foi constatada a agressão sexual, mas ela tinha sido estrangulada pelo modo de ligadura. A história ficou pior quando os seus familiares contaram que Levi, que na época tinha 14 anos, era amigo de Patricia e estava em um tipo de namoro infantil com a adolescente. Curiosamente, no ano seguinte ao crime, ele foi condenado por roubo e deu início a uma vida repleta de comportamentos desviantes. De acordo com especialistas, o assassinato de Patricia foi o marco zero da sua obsessão por loiras. As atualizações desse caso apresentaram uma visão ainda mais abrangente sobre assassinos em série para o mundo. A investigação do seu envolvimento nesse caso também levou os investigadores para outubro de 1990, quando um assassinato aleatório marcou a região de Hampstead, em Londres. A senhora Judith Gold, de 51 anos, morava na região há um bom tempo e era conhecida por sua beleza. No entanto, em outubro de 1980, um criminoso não identificado a matou a alguns metros de sua casa. Ele a atingiu várias vezes na cabeça com um objeto contundente. Na época, tudo o que os investigadores sabiam era que Judith usava um colar que havia recentemente recebido do seu namorado, que era 15 anos mais novo que ela. Item que, por sinal, havia sido roubado pelo criminoso. Em 2022, Levi Bellfield teria confessado o assassinato de Judith, mas não foi acusado. Assim, chegamos no ano de 2023, onde Levi admitiu uma nova série de assassinatos, como o de Elizabeth Shaw, de 19 anos, desaparecida desde 1999. Ela sumiu depois de deixar a sua casa em direção à universidade. Levi também passou a localização do corpo para as autoridades. A repentina confissão fez com que os familiares da jovem fossem a público e criticassem a Polícia Metropolitana de Londres, alegando que na época o caso não foi levado a sério por preconceito racial. Levi também confessou uma agressão contra Sarah Supprell, de 23 anos, de 2004, que foi espancada por um martelo em Hastings. Ela sobreviveu ao ataque por pouco,
mas quando contou às autoridades, ela foi informada que o caso não possuía recursos para prosseguir com uma investigação. Várias outras tentativas de assassinato ocorridas em 2004 foram confessadas. Curiosamente, desde o começo de suas confissões, a Polícia Metropolitana vem dizendo que as linhas investigativas estavam esgotadas e que nenhuma nova acusação seria tomada referente a esses casos. Uma atitude completamente controversa, a qual eles argumentaram que Levi estava mentindo sobre os crimes dos quais tinha conhecimento apenas para aumentar o seu nome e causar dor nos familiares das vítimas. Entretanto, mais cedo, os investigadores responsáveis pelo caso disseram que, entre os anos de 1990 e 2004, vários ataques ligados a traumas contundentes contra mulheres ocorreram em Londres, mas que eram tão raros que poderiam facilmente serem conectados a um único assassino em série, o que por sua vez torna a linha investigativa como algo instável, mas que provavelmente talvez venha a cada dia ser mais iluminada, e que possivelmente trará Levi Bellfield como um vilão principal de cada uma delas.